Eu não pensei que eu faria esse vídeo, mas está acontecendo, cara. O nosso querido Arsenal parece que vai pipocar novamente. É o Botafogo inglês, é o Botafogo londrino, né? No momento atual, pra quem não sabe, o Arsenal, ele tá a poucos pontos do Manchester City e também tá próximo de alguns outros clubes. Teoricamente, essa é uma temporada que eles deveriam ganhar com uma mão nas costas, mas tudo indica que a pipocada vem. E principalmente depois desse empate contra o Wolves, muitos começam a se questionar se realmente o Arsenal vai conseguir ser campeão dessa Premier League. E hoje eu vou comentar sobre isso, cara. Hoje eu vou conversar sobre o atual trabalho de Arteta, os problemas e como é que ele poderia pipocar nessa Premier League. E talvez seja a pior pipocada que o Arsenal já deu, dentre todas, se acontecer. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. E o Arsenal, teoricamente, é o melhor time da temporada, né? A campanha de Champions invicta, na liderança da Premier League com uma grande vantagem, com a calma, né? Já que ninguém conseguia manter qualquer consistência perto dele, muitos imaginavam que a disputa seria com o Liverpool de Arne Slot, que ganhou na temporada passada, mas todo mundo quebrando a cara e começando a entender que ganhar 2 vezes em sequência não é fácil. Em nenhuma liga do mundo, em nenhum lugar, não é assim que funciona. Não compare a exceção com a regra, né? A exceção que foi um Pep Guardiola fazendo um futebol de uma geração, não só de uma temporada, né? Que é raro e normalmente não é o comum, mas acabou acontecendo com o Guardiola. E o Arsenal, que muitas das vezes possui alguns apelidos, talvez alguns sinônimos, né? Segundo lugar, vice. O cara que está abaixo do primeiro, piadas à parte, né? Ele já ficou em vice em muitas temporadas, chega a assustar, né? Não lembro uma época que o Arsenal não era vice. Peraí, realmente quando ele não era vice, ele tava lá em quinto, sexto. Realmente na época que ele nem jogava, nem disputava nada, né? Enfim. Mas o Arsenal, ele ficou em vice 3 anos seguidos e tá indo pro quarto. Tudo indica que ele tá indo pro quarto lugar. Teve uma temporada do Arsenal que foi impressionante, que foi a temporada 22-23, que a sensação é que eles realmente iam conseguir ganhar. Foi uma temporada interessante. Tem a temporada 23-24 também, que também há uma disputa bem legal, mas o Arsenal dá uma pipocadinha no final. E o City tava bem nessa temporada, né? Uma temporada que o City, ele consegue ser incrível, né? Enfim, não vou entrar em detalhes. E também, a gente tem a temporada passada, que também o Arsenal fica em segundo lugar. Mas nessa temporada, não houve nenhuma disputa em qualquer momento da temporada. Eu deixo bem claro, não podemos reescrever a história. Não é porque você vai ali no teu SofaScore, olha a pontuação, sem ter assistido a liga, que automaticamente, na temporada 24-25, né, o Arsenal estava disputando. Não estava, a temporada estava ganha pelo Liverpool há muito tempo. A diferença é que o Liverpool não pipocou. Não teve um momento da temporada passada onde a gente olhou pro Liverpool brutal e fulminante, né, de Arne Slot e pensou, eles vão pipocar. Não era essa a sensação. Tinha gente que queria que fosse pipocar. Tinha gente que queria a derrota. E lembro a vocês que o Liverpool só não pontuou mais porque ele já tinha ganhado a liga. Não havia mais sentido lógico em ele tentar pontuar mais, porque já estava praticamente ganho há muito tempo. Então não havia mais sentido. Ele tira o acelerador no fim da temporada, mas claramente ele poderia ter pontuado mais nessa temporada, levado ainda mais a sério, tentado fazer mais pontos. Se tivesse uma disputa maior, provavelmente ele teria disputado mais acirradamente. Inclusive é um ponto que a galera usa para atacar o Liverpool e dizer que o título não foi merecido na época. Só que é um ponto que não faz sentido, porque se você perceber o fato de que não havia disputa, você vai entender o porquê que ele não continua acelerando até o fim da temporada. Tem temporada que até as últimas rodadas, né? As últimas rodadas os caras ainda estão disputando título. E tem título que acontece, sei lá, com 5, 6 rodadas de antecedência e o cara tira o pé do acelerador, já ganhou, mano. Ele já ganhou matematicamente, pra que ele vai acelerar, né? Não faz sentido. E cara, essa Premier League, ela tava muito no papo pro Arsenal, mas ela tá muito no papo. Sim, a liga ela é difícil, mas não pelo motivo que você está pensando agora. A dificuldade que os times grandes estão tendo na liga não são de enfrentar uns times grandes de volta. Porque antigamente era tipo, você pontua bem, mas o teu adversário tá pontuando tão bem e ninguém perde, tá todo mundo ganhando, e aí fica 2 times lá até o fim da temporada ganhando. Essa sensação horrível que Jürgen Klopp viveu. Não é esse o caso. O caso aqui é um pouquinho diferente. Não é a disputa de cima, é a disputa de baixo que é o problema. Porque a Premier League, ela que sempre foi vista como essa liga extremamente equilibrada, onde os times do meio da tabela dão muito trabalho, agora aumentou o nível. E também surgiu os desafiantes ao Big Six. O Newcastle, o Aston Villa e alguns outros clubes, né, que jogam pra desafiar o Big Six. Tem clube que você sabe que não vai roubar vaga de Big Six. Por exemplo, um Brentford de Keith Andrews. Ele não vai roubar. Ele nem joga com a bola no pé. Ele só joga em contra-ataque. Funciona muito bem. Ele tá em 7º colocado por causa disso. Mas ele não vem pra roubar vaga. Mas tem time que vem pra roubar vaga. E nós também temos as crescentes nos times da parte de baixo. Nós temos um Everton que nessa temporada apresentou uma identidade muito
muito poderosa. Então o Everton tá jogando como um time grande essa temporada, é muito difícil de enfrentar. O Bournemouth, que sempre fisicamente é brutal com o treino ali que Andoni Iraola faz. Então não é só a galera que tá tentando roubar a vaga de Big Six, os de meio de tabela também estão dando trabalho. O Super Sunderland, o Super Leeds, né? Dois times que são um inferno de enfrentar durante essa temporada. Times difíceis, cara. Nós também temos ali um Fulham e um Crystal Palace que brilham bastante por causa dos seus treinadores, cara. O Crystal Palace tá completamente depenado e continua jogando muito bem por causa de Oliver Glasner, né? Ele continua mantendo o time bem. Toda partida contra o Palace, não importa qual time da liga. Então, a liga é muito difícil, cara. A liga é muito complicada. Talvez o único time que tenha dado jogos fáceis nessa temporada foi o Wolves. O Arsenal empatou em 2-2 com o Wolves. Foi o motivo que me fez gravar esse vídeo. Quando o Wolves enfrentou o Chelsea, eu deixei bem claro ali, e não desrespeitando o Wolves, que o Chelsea não tinha como perder, não era pra perder. O Wolves é o último colocado, ponto. Não importa que melhorou. E o Arsenal conseguiu empatar. Um empate seria uma derrota na minha cabeça contra o Chelsea. O Chelsea tá disputando o título, teoricamente não. Então, a gente começa a ter algo aqui que parece não fazer sentido. Como? Como você conseguiu esse empate? Como foi possível? E eu tava lá vendo minha Champions, ok? Eu não tava assistindo o jogo. Eu não tenho porquê parar pra ver um jogo desse, porque na minha cabeça não tem como o Arsenal empatar ou perder isso aqui, cara. É o Wolves. E aí quando você olha pros tropeços que o Arsenal vem tendo, eles irritam. Brentford, tá, o Brentford tá com identidade legal e tudo mais, que funciona contra time grande. Tudo bem, então vamos dar uma perdoada. Perdeu pro Manchester United. Ah, o momento do Manchester United é bom. O seu também é. Ganhe. Ganhe o jogo. Você tem que ganhar dos grandes pra ganhar a liga. Empatou com o Forest em 0-0. Isso aqui faz algum sentido? Ah, o momento do... Não vem com esse papo pra cima de mim, não. O Xandage foi até demitido. O momento do Forest não era tão bom assim, não. Empate em 0-0 contra o Liverpool. A derrota contra o Liverpool, aquele gol de falta de Szoboszlai. Como é que o Arsenal não conseguiu ser melhor? O Liverpool tava apresentando claros sinais de problemas já naquela época. Como? Sabe? São esses jogos que vão rasgando a pontuação do Arsenal. O empate contra o Chelsea com -1. Como assim, cara? A empata contra o Sunderland? Ah, o Sunderland é a sensação da temporada. Esqueci. Perdendo de 2-1 pra Aston Villa. Tudo bem, o Naim Emery é um excelente treinador e ele tem ódio do Arsenal. Ele odeia o Arsenal. Escuta o nome do Arsenal, ele tem raiva, sabe? Ele quebra tudo na casa dele quando ele vê o nome do Arsenal. Entenda esse lado. Vocês não têm culpa. Vocês são vítimas desse cara. Ele odeia vocês. Tudo bem. A gente pode entrar nesse consenso. Mas, cara, como? Como você tá conseguindo perder esse título? Como você tá vacilando nesses jogos? Sabe? E, tudo bem. Você pode perdoar a derrota contra o Liverpool. Pô, Liverpool. Mas tem alguns aqui, empates e derrotas. Não dá pra compreender, sabe? O latereio não deveria estar machucando o Arsenal. De jeito nenhum. O caos não deveria estar machucando o Arsenal. O time não deveria nem conseguir propor caos contra o Arsenal, pra ser bastante sincero. Se você quer ser campeão, é assim. Eu vi tanto time tentando propor caos contra o City durante tantos anos. Nunca conseguiu. E aí entra num ponto muito engraçado, porque claramente o Arsenal ele tá pipocando. Ele tá realmente pipocando. Porque o City não tem consistência nenhuma na temporada. É horrorosa. É uma temporada que os jogadores estão até jogando bem. O Haaland tá voando e tudo mais, mas é uma temporada sem consistência. O Arsenal, ele realmente tá dando todo o sinal de uma pipocada de fato. E aí você olha pro torcedor que ano passado tava debochando do título do Liverpool, dizendo que foi fácil, que não teve disputa, como se... Eu não sei se esse deboche ele faz algum sentido, porque ele tá debochando o próprio time dele também, de fato, ali. Quando se você juntar tudo, você percebe que, não teve disputa porque meu time não disputou, então logo o Liverpool é patético. Não entendi muito bem esse argumento, mas tudo bem, eu vi na época ali sendo feito. Só que isso é irônico pra caramba. Isso é quase como uma maldição vindo te morder na bunda. O cara que no ano passado debochou do título do Liverpool, eu tive até que fazer vídeo aqui nesse canal defendendo o Liverpool, né? Explicando o óbvio, né? Que era evidente, né? Que o time do Liverpool ia tirar o pé do acelerador e tudo mais. É normal que ele não ia pontuar, sei lá, 90 pontos. Esse cara, ele tá sentindo na pele a dor do deboche. Porque o time dele tá jogando exatamente como eles estavam criticando o Liverpool. Porque não tem ninguém disputando com o Arsenal na temporada. E ele tá perdendo pra ele mesmo. Ele é seu maior adversário. O Arsenal é o seu maior adversário. Em si, é ele que tá atrapalhando ele mesmo. E aí a gente entra num ponto, né? Do que tem de errado ali no Arsenal. Há poucos dias atrás, eu lancei um vídeo aqui no canal falando do que o Arsenal podia fazer como proposta de esquema tático e formação pra ganhar os jogos retrancados e também pra ganhar uns jogos difíceis, né? Pra você ter um poder ofensivo mais legal. E eu falei um pouco de abrir mão do controle pra ter um jogo um pouquinho mais rápido e tudo mais, surpreender o adversário, ter mais movimentação no ataque e tudo mais. Eu fiz esse vídeo aqui, mostrei o 4-4-2 e tudo mais, enfim, dei essa proposta. Ele tá fazendo algo parecido, né? No último jogo que você vê ali, Saka, ele tá à direita junto com o Madueke, então dá pra ver que é mais ou menos nessa proposta, só que desequilibrado ainda, não tá conseguindo executar bem. Ele poderia já ir pra aquela ideia, cara, ele já poderia tentar. Por exemplo, um Wolves, que é um time que tá se defendendo bem e tá sendo chato nessa parte, talvez não ia conseguir lidar bem com dois centroavantes desde o começo da partida. Mas aí, talvez tenha faltado de novo aquelas bolas. E aí, no fim do jogo, talvez, ele venha a trazer esse jogador extra ali pra campo, pra buscar o placar ou outra coisa, ou, como nesse caso, que ele tomou um gol aos 97 minutos, né? Que, basicamente, ele deixou tomar um gol ali durante uma parte da partida, ou pelo menos não fez o terceiro ou o quarto pra definir de fato a partida, né? Lembrando que contra o Chelsea, né? O Chelsea meteu um monte de gol no Wolves, e o Wolves
Wolves, mesmo marcando um gol, não teve nenhuma chance de tentar buscar o placar, né? Então é uma coisa ali que poderia ter sido feita. E aí começa a ter as dúvidas, né? O que tá de errado? Será que o culpado é Arteta? Será que o trabalho de Arteta começa a ser questionado? E eu diria que sim, porque eu acompanho contas do Arsenal, né? Eu acompanho contas de basicamente quase todos os clubes da Premier League e do Arsenal não seria diferente, cara. Acompanhando contas do Arsenal, eu percebi ali que, de fato, alguns torcedores estão desanimados, né? Alguns pedem a venda de alguns jogadores, né? Falam que com o Odegaard não tem consistência, falam das fraquezas ali em alguns aspectos do jogo, muito frustrados. Alguns começam a apontar o dedo para o nosso querido Mikel Arteta, cara. Ele começa a ser questionado, de fato, porque eles estão sentindo esse sinal que eu também tô sentindo, de que o Arsenal, ele vai perder esse título, cara. Esse é um sinal que eu realmente tô começando a sentir. Eles também estão sentindo e hoje já não tem mais como botar a culpa no elenco. Tudo bem que um Gyökeres não está fazendo a temporada que a gente esperava, mas não muda o fato do time ter qualidade o suficiente pra jogar a temporada. Nessa também não dá pra botar muita culpa na lesão. Tiveram lesões que atrapalharam o time. E não só isso, hoje já não tem mais tantas, né? Os que estão lesionados vão voltar muito em breve. Então o Arsenal tá com a galera ali. Gabriel Jesus já voltou e tá jogando direito já. Então não tem mais como usar essa desculpa. Vocês começam a entender? Realmente você vai ter que apontar o dedo pro treinador. E aí você olha pra um Arteta que tem problemas. Eberechi Eze não é bem utilizado no Arsenal, cara. É um jogador que, cara, no Manchester United ele estaria voando, no Chelsea. No Arsenal não tá. E não é o jogador, é o jeito que ele tá sendo utilizado. Ele foi utilizado bem em alguns jogos, outros nem tanto, né? Eu falei, eu odeio ele na posição de Odegaard, eu acho bem ruim, sabe? É um jogador que tá limitado, cara. E ele poderia ser ponta. Ah, mas é um ponta mais taimado, que controla um pouco mais o jogo. Bem, não vai ficar correndo em velocidade como um Gabriel Martinelli, ou não vai atacar tanto espaço contra um Leandro Trossard, mas você tem um bom ponta. Você tem um cara que consegue jogar de ponta esquerda, e ele é um cara com muito mais habilidades técnicas e pode fazer muito mais naquela posição. Então, eu não entendo. Eu começo a não entender por que a Arteta não consegue utilizar certos jogadores bem, sabe? Tá faltando. Tá faltando coragem nos jogos, tá faltando arriscar, tá faltando perder controle. Talvez com esse ele perca um pouco de controle, mas precisa. Eu entendo ter a melhor defesa da liga ali, a defesa dele realmente é muito boa, mas talvez precise fazer mais gols nesse momento pra evitar, né, de ter empates estúpidos como esse. Eu acho que vão continuar acontecendo. Então, cara, o cara que vai questionar hoje a Arteta tá certo. E o cara que vai questionar a Arteta com ponto correto, tá melhor ainda. Porque eu vejo sempre a galera citando que antes de Arteta a coisa não rodava bem, e eu discordo um pouco. O problema do Arsenal não era o treinador, cara. Eu acho que não era. A questão do Arsenal sempre foi as contratações. Sempre contratou mal. Contratações sem graça. Eu lembro de contratados das antigas ali que chamavam nome como um Arshavin, por exemplo, né? Quem não lembra dessa época? Ou talvez um Rose, né? Um Ozil, que talvez tenha sido o que melhor eles conseguiram. Então, eu lembro dessas contratações. Às vezes tinha um cara legal ali, um cara legal aqui, mas não era o elenco inteiro. Até outro dia o elenco tá muito mal montado. E as pessoas falam da montagem de elenco como se fosse a Arteta. A Arteta montou um novo elenco, ele ajudou, mas também é um trabalho de Edu Gaspar, também é um trabalho da direção. E principalmente, todo treinador que tem sua ideia respeitada, tem treinadores contratados pra sua ideia, consegue performar melhor. Até mesmo o Unai Emery. O problema principal quando você bate o olho no time do Arsenal contra o Chelsea, quando ele foi goleado de 4-1 na final da Europa League, é o elenco. Não dá pra comparar. Olha o time do Chelsea, o Eden Hazard, com um monte de figura incrível. E olha o Arsenal, aquele elenco ali, que depois foram jogadores que saíram por causa de Arteta, que eles perceberam, esse cara não é bom, esse aqui não serve, esse aqui dá trabalho, esse aqui vai sair. Todo treinador que é respeitado como Arteta foi e é construído algo pra ele, daria certo. Até mesmo o Unai Emery. Talvez ele tivesse com a pontuação melhor. Talvez ele já teria ganhado a liga. Talvez esse treinador já teria feito mais no Arsenal do que Arteta. Porque se fosse feito nos mesmos moldes, dá pra dizer isso. Eu não gosto dessa argumentação que quer tirar onda com a cara do treinador que veio anteriormente. Porque o treinador que veio anteriormente jogava numa condição miserável. Jogava numa condição que não era boa. É tipo a galera que pega e fala de Brendan Rodgers quando ele passou no Liverpool. Ah, foi um lixo. Pô, olha o que ele tinha na época, cara. E o que ele conseguiu fazer, sabe? Não faz sentido. Você tem que ver o que era na época. Você tem que ver o que tava acontecendo no passado. E entra naquela coisa de reescrever a história. Não dá pra reescrever. Então, eu cito esse ponto aqui. Quando a galera fala tão bem de Arteta, falando como se ele fosse o cara mais incrível do mundo, às vezes não é, cara. Às vezes é a questão de que o time foi montado em volta dele, com a ideia dele sempre ser respeitada, e por isso que ele conseguiu ir bem. Só que qualquer treinador de qualidade que você fizer o mesmo, vai sair bem também. Então não dá pra dar essa carta branca aqui e dizer que ele é incrível por causa disso. E aqui entra num vídeo que eu gravei um tempo atrás sobre ele ser superestimado. E mesmo que ele ganhe essa Premier League, pra mim ele é superestimado, cara. Muito, muito. Arteta é colocado na lista ali de grandes treinadores como Ancelotti, aí você vê ali um Zidane e outros treinadores incríveis. Ele é colocado no mesmo lugar, sendo que ele não ganhou nada de importante até agora. São anos e anos, dinheiro gastado toda a temporada. E até agora nada, sabe? Esse é o ponto que você começa a questionar de fato o treinador. Se ele terminar essa temporada sem ganhar nada, cara, mano, é papo de demissão. Pode demitir, velho. Pode demitir, mano. Não tem como aceitar um cara que ganha tanto investimento e ainda tem seus adversários jogando mal numa temporada e ele consegue perder pra ele mesmo. Isso aqui não é aceitável. E sim, o Arsenal tem excelentes padrões. Ele é um excelente treinador. Ele é bom.
ele é um bom treinador, mas ele nunca deveria ter sido comparado aos grandes. Nunca as pessoas deveriam comparar ele com o Thomas Tuchel. Deveriam lavar a boca antes de citar isso aqui, sabe? É esse o ponto que eu chego aqui. Por isso que eu fiquei tão revoltado naquela época. Porque, cara, é um absurdo você comparar esse treinador que teve tanto investimento, tantas temporadas pra fazer alguma coisa, e que pipocou nessas temporadas, a esses grandes treinadores, cara, que conseguem, às vezes, fazer muito com pouco. Como foi o caso do Liverpool, cita Arne Slot novamente. O cara chegou com um elenco montado ali, com vários probleminhas que tinha, com a identidade nova, diferente do treinador anterior, completamente diferente. E na primeira temporada foi lá e foi campeão. Esse é o ponto. Se Arteta ganhar agora, depois de tantas temporadas, não tem o peso da vitória de Arne Slot na primeira temporada chegando na liga. Você pode fazer o que você quiser, você pode espernear, você pode chorar. Não é a mesma coisa que você pegar um elenco que nem foi montado pra você, que você não contratou, e você ganhar. E foda-se, irmão, ser um dos melhores times da temporada. Você cair na Champions pro Paris Saint-Germain, atormentando o Paris Saint-Germain, quase passando dele, sendo um dos melhores times ingleses que enfrentou o Paris Saint-Germain. E isso tá em outro patamar. E não é o Paris Saint-Germain dessa temporada, não. É o Paris Saint-Germain daquela temporada. Temporada essa aqui, o próprio eliminou o Arsenal, que era um time absurdo. Então, eu quero que vocês entendam essa diferença, né? Quando as pessoas criticam o Arteta, elas não estão erradas. Se estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o like nele, é muito importante. Tem opção de hype na aba de comentários no smartphone. E também, você pode ajudar o canal se tornando membro. Então, seja membro aí embaixo, se torne membro do canal, vai ajudar bastante aqui. Essa opção tá aí pra quem quiser ajudar o canal, quiser me ajudar a continuar. É uma fórmula que você tem ali, né? De contribuir com a mais. Enfim, vamos lá, cara. Citando aqui os adversários, o que pode acabar acontecendo nesse final de temporada, tentando analisar. O Tubarão Azul, né? O que fareja o cheiro de pontuação, não tá voando tanto. Você olha a tabela agora, o Arsenal tem uma partida a mais de 58 pontos, o City tem 53 pontos. O City tá tropeçando muito, empatando muito, fazendo partidas feias. Às vezes ganha, mas jogando feio, exposto, tomando um monte de ataque, dependendo demais do goleiro, dependendo muito do zagueiro, né? Um que acabou de chegar, Mark Guerre, que tem salvado muito. Talvez seja uma virada de página pro City, né? Que começa a jogar cada vez melhor agora com esse zagueiro. Então, o City, ele não tá parecendo um tubarão. Parece um peixe nadando lentamente. E o peixe que está na frente, que eu nunca chamaria de tubarão, não, que é o Arsenal, tá nadando cada vez mais lento e deixando esse peixe chegar. Essa é a disputa de verdade de título. Dá até uma desanimada de falar desse jeito, mas é o fato. Só que entra num ponto que eu quero que você, torcedor do Arsenal, ponha na cabeça o que eu vou falar agora. Eu quero que você entenda o medo que você deveria sentir agora. Vamos lá. O City ainda é um time treinado por Pep Guardiola. Ele mudou a ideia no início da temporada. Logo, a parte que mais afetaria ele é no início da temporada. É a primeira parte da temporada. Então, se tem 26 rodadas jogadas aqui, provavelmente a partir de agora, você vai ter um City mais consistente. E já tá mostrando um pouco nos jogos. Primeiro ponto. Segundo ponto, dinheiro infinito. O time contrata. Sempre tá com dinheiro sobrando ali, porque tem uma gestão interessante. Não vou entrar no caso das punições. Não comente. Eu não quero saber. Quando for punido, vai ser punido. E eu não tenho nada a ver com isso. Não trabalho ali com o tribunal pra julgar isso aqui, cara. Quando for julgado, quando sair tudo certinho, a gente vai saber o que é. E eu não tenho nada a ver com isso. Tô citando, de fato, como ele ainda não foi punido, o que tá acontecendo agora. Então o City, ele tem muito dinheiro, ele gasta muito bem, investe muito bem. E o City contratou muito bem, cara. Semenyo é um monstro, ok? O cara chegou, não teve período de adaptação. Joga adaptado na direita às vezes e joga pra caramba. Se esse cara começar a ser priorizado, jogar na esquerda, irmão, ele vai começar a meter gol todo jogo. Tá claro que Semenyo tá com um demônio baixado no corpo. Não é possível que ele seja normal. Porque o cara tava jogando pra caralho no Bournemouth, jogando com linha lá embaixo, defendendo, voltando pra marcar. E agora com o City, com bola no pé, jogando ali, distribuindo bola, ele não sentiu o jogo. Não sentiu. Quando o Semenyo joga mal, ele não joga mal taticamente. Ele consegue executar o jogo perfeitamente. Esse cara é genial. Esse cara é um monstro. Jogador aí que talvez entre pra história da Premier League. Eu não tô brincando, eu não tô exagerando o jogador. Ele realmente é assustador. Eu pedi muito ele no Chelsea, ok? Só pra deixar claro, você que me segue no Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo, já vem me pedindo esse jogador no Chelsea 500 mil vezes e não foi acatado. Outro que eu pedi 500 mil vezes no Chelsea e tá cada vez melhor e já tá quase adaptado à liga é Ryan Cherki. Um que no início dava pra ver que tava caminhando um pouquinho lento ali, normal do início, quando você chega na liga, e agora tá cada vez mais confortável. A única coisa que eu não entendo é porque que ele não entra junto de Semenyo, com ele na esquerda, Cherki na direita e Haaland como centroavante principal. E ainda tem o Omar Marmouche, que também tá querendo espaço dele e tá jogando cada vez melhor. Quando entra de 9, joga muito. Então o City tem todos os sinais de um time que tá melhor. Piorando a situação do Arsenal, eles conseguiram contratar, né, um zagueiro de muita qualidade, que é Mark Guerre. E a leitura de Guerre das jogadas tá ajudando muito o City. Ele antecipa as jogadas muito bem, a leitura dele é muito boa e ele tem excelentes padrões para futebol moderno. Sabe sair na pressão, sabe passar muito bem, então ele tá ajudando muito o City. Outro que nem precisou de muita coisa, ele já tá jogando muito bem. Então o City fez contratações que hoje já estão dando resultado em campo. Tem jogador que tá voltando para sua posição de origem. O normal aqui é jogar Rúben Dias com Guerre e também Gvardiol voltar para lateral. Quando isso acontecer, o equilíbrio defensivo do Manchester City
vai aumentar muito, mas muito. Lembrando que Gvardiol é literalmente um lateral equilibrado. Não tem muito ponto pra você tentar ir atrás e pegar ali. Não, ele é um lateral equilibrado. Ele é um zagueiro no lateral, ele é um lateral equilibrado. Assim como é Calafiori. Não dá pra dizer que Calafiori tem valências ofensivas abaixo, que ele era zagueiro, ou ele é pouco criativo. Não é. Ele é muito criativo, ele tem valências ofensivas muito boas. Ele é um excelente lateral. Assim como o Gvardiol também. Então o Gvardiol é um jogador que melhorou muito ofensivamente quando chegou no City, né? Sendo utilizado de lateral. Voltou pra zaga ali pra poder ajudar e agora pode acabar voltando pra lateral dele. Temos um Kursanov também que já sentiu a adaptação. Tava ruim e hoje é um jogador que dá pra contar em campo. Eu não tô brincando. O City é como se ele tivesse contratado vários jogadores agora nesse momento. Porque esses jogadores que eles chegaram e não dava pra confiar, tá começando a dar pra confiar. E são jogadores que vão ser especiais vindo do banco também. Você começa a entender que aí vem uma dor de cabeça, que talvez o Guardiola consiga até variar bastante o elenco, talvez mandar Haaland pro banco antes pra colocar um Marmouche pra dar uma dinâmica diferente. Então, o Tubarão, ele tá ali. Ele tá no modo peixe, mas pode virar Tubarão rapidinho e vir com uma sequência de vitória imoral durante o resto da temporada. Pode ser que esse fim de temporada o City destrua com tudo. Tem todos os sinais que é possível. O único problema é a falta de controle e também a falta de poder defensivo. Com algumas mudanças no esquema aqui e ali, ele consegue equilibrar o campo e também consegue utilizar o melhor desses atacantes de qualidade que ele tem. Ele deixa de ficar exposto. E aí Donnarumma deixa de trabalhar tanto. Dá pra fazer. Eu sei que dá pra fazer. Se eu, que não sou treinador de futebol, sei que dá pra fazer e eu sei padrões que o Guardiola consegue utilizar pra isso, imagine o próprio. Se ele pegar tempo, ele ganha a temporada. Ponto final. E aí você tem aqueles times ali, né, de ponta também ali de baixo. Um Chelsea, um Manchester United que tá num bom momento. O Aston Villa, que ainda tá vivo na temporada, né. Pode ser que no final de temporada ele acelere e comece a ganhar tudo. E aí ele consiga passar na frente de todo mundo. Eu acho que ainda é possível. Apesar do Aston Villa ser um time com muita limitação financeira em comparação aos outros, ainda é possível. O Chelsea de Liam Rosenior apresenta sinais muito positivos. Então, o Chelsea pode disparar em pontuação e daqui a pouco parar em segundo lugar ou até, quem sabe, né, num sonho muito distante ganhar um título. Não sei, não parece possível atualmente. Mas o que eu te digo é que o City tá muito vivo e talvez o Arsenal tenha pipocado no momento errado. Então, essa pontuação que o Arsenal tá perdendo hoje, que talvez ainda continue perdendo nesses jogos besta, define o título. Porque o City ainda pode acelerar até o fim da temporada e meter uma pedrada de um monte de vitória. Então sim, a pipocada tá vindo. Se você achou que o Arsenal ia pipocar, talvez ele esteja mesmo. É isso, cara. Como às vezes eu, de maneira mais deselegante possível, chamo o Arsenal, é o Fracassenal, amigos. Ele tá pipocando de novo. Enfim, cara, esse vídeo tá chegando no fim. Eu falei tudo que eu tinha pra falar, falei todos os pontos aqui e deixo aqui o espaço pra opinião de vocês também, até torcedores do Arsenal, né? Eu não tenho nada contra torcedores do Arsenal, tenho até alguns amigos que são. Eu trato o torcedor do Arsenal igual eu trato as pessoas normais. Não tem nenhuma diferença. Nos vemos em outros vídeos. Tchau.